E aí galera, tudo bom? Meu nome é Rodrigo, eu sou do blog Sala da Mecânica. Se vocês quiserem nos conhecer, tem um link abaixo do vídeo, é só clicar. E hoje eu vou estar falando para vocês como estudar para a Petrobras. Essa é a parte 1, isso porque terão outras partes também futuramente. E agora é apenas uma introdução. É, Você mesmo que não vai tentar para a área de mecânica sabe que isso são para todos os cargos. Então, isso pode ser bastante interessante se você quer estudar ou já está estudando para Petrobras. Bom, quando a gente vai estudar para Petrobras, nós devemos entender quais são os tipos de questões que caem. Porque o objetivo da gente estudar é poder acertar as questões. Então, eu classifico as questões de 5 níveis diferentes, que é o nível 1, 2, 3, 4, 5, que eu, por uma questão de estética, uma questão para ficar um pouco mais diferente, né? Eu chamo de amador, iniciante, intermediário, difícil profissional, né? E não só conhecer também esses níveis de questões, mas tem alguns fatores importantes que nós devemos considerar quando nós temos o plano de estudar. Nós devemos considerar o tempo, né? Que o tempo é um fator muito importante, né, o tipo de estudo que nós estamos tendo, como nós estamos estudando, e também a questão da autodisciplina, né, de também poder estar planejando, e por aí vai, e isso eu vou abordar em outros vídeos, ok? Mas agora eu vou me focar um pouco mais nos tipos de questões, né? Então vamos ver um pouquinho quais são esses tipos de questões que aparecem. Nós temos o tipo de questão amador, que está lá no nível 1. Esse tipo de questões, qual é o perfil das pessoas que, né, acertam essas questões, né? Qual é o perfil das pessoas que tá mais ou menos até aí, né? Que não consegue acertar questões mais difíceis, digamos assim. Então nós temos essas pessoas que têm pouco conhecimento na área, né? Então pessoa que tem pouco conhecimento na área, ela já sente uma certa dificuldade com essas questões, mas consegue resolver, né? Ela acabou de se formar, mas não estudou o suficiente. Ela está há muito tempo sem ver as matérias. São treineiros despreparados, enfim, são pessoas que não estudam. Então, assim, ela pode até acertar uma questão de nível iniciante, nível intermediário, avançado, profissional. Não sei, às vezes é na sorte, às vezes é porque ela já viu. Mas, em geral, né, se a gente for pegar uma média de todas as pessoas que, né, fazem questões nesse nível e de todas as questões que eles acertam, as questões de nível amador, ou seja, as questões de nível 1, são as maiores, né, a maioria das questões que são acertadas. Não acerta, né, as questões de nível difícil, nem intermediário. E essas questões de nível amador, elas não são a maioria na prova, elas aparecem um pouco perdidas, elas são um pouco picotadas. Então a média dessas pessoas é muito baixa, né? Elas conseguem acertar em torno de 20% da prova por aí, não vai além disso, né? E contando também um pouquinho com a sorte, claro. Então, esse tipo de pessoa, na verdade, ela é a maioria das pessoas, né? Que é aproximadamente 80%. Para a gente ter uma ideia, de 5 mil pessoas que tentam cargo, 40 mil se encontram nessa situação. Elas, né, vão estar não estudando. Essa é a realidade. Então, se você está estudando, pode ficar tranquilo que na frente de pelo menos 80% você já está. Bom, a gente tem as questões de nível iniciante, né? Então, as questões de nível iniciante, o perfil das pessoas, né, que vão estar acertando essas questões são aquelas, enfim, mas não acertando as questões mais altas, é aquela pessoa que está estudando conhecimento básico. Ou seja, ela não estudou todo o conhecimento básico, mas ela está lá estudando. Né? A pessoa que viu todas as matérias do edital, ela faz exercícios, ela estuda. Né? E é aquele famoso estudo depois do edital, né? Sai o edital, a pessoa começa a estudar. Então dá tempo dela ver alguma coisa, dá tempo dela ver um pouquinho de cada um, né? Ela estuda, faz exercícios, mas o nível dela tá aí. Ela consegue fazer, né, questão de nível amador, questão de nível iniciante, pra cima ela já fica presa. Então ela, né, é mais ou menos esse nível. E essas pessoas representam aproximadamente 19%. Para a gente ter uma ideia de novo, de 5 mil pessoas, né, 950 se encontram nessa situação. Então é até bastante gente, né? Se a gente for ver, né? Mais 950. Então, vamos ver. Nível intermediário. Nível intermediário talvez ele seja o melhor nível que pra gente estar assim, em termos de
de tempo, né? Se a gente tem que chegar nesse nível para a gente pelo menos falar, agora eu estou pronto para poder fazer a prova. Ou seja, a gente tem que ter todo o conhecimento básico e nós devemos saber todas as matérias do edital. Ou seja, de cada uma dessas matérias do edital, a gente tem que saber o básico de cada uma delas. Né? Não sei para qual cargo você está pensando em tentar, mas enfim, pega lá o seu edital, vê lá quais são os tópicos que vão cair e você, né, pega um livro, vai na internet e você vai encontrar lá, né, tudo o mínimo que você precisa saber. E você vai ter que estudar um por um, então, né, exige bastante tempo. É aquela pessoa também que faz muito exercício, né? Então ela aprende, faz exercício, treina, né? Ela corre atrás, ela estuda muito. Né? Ela não estuda só em livros, ela estuda também na internet, não só na internet, mas pergunta para os professores. Então é aquela pessoa que está sempre explorando, ela está sempre correndo atrás. Então, a gente tem aí aproximadamente 0,8% das pessoas que estão nesse nível intermediário, ou seja, de 5 mil pessoas que tentam um cargo, 40 apenas se encontram nessa situação. É muito pouco. Poucas pessoas conseguem, né, ter esse conhecimento básico. E aí, há pessoas que estão estudando né, há mais ou menos uns 6 meses a um ano, né, que elas já pegam bastante para estudar, tem um tempo bacana, tem um tempo legal. E assim, estudando o dia todo o tempo livre, né, pegando ele para estudar. E essas pessoas têm boa chance de passar. Aí a gente tem também as questões de nível difícil. Né? Quem vai acertar são aquelas pessoas que, né, dominam todo o conhecimento básico intermediário. Ele entende a cabeça das pancadas, então ele não faz muito exercício. Ele já fez tanto exercício que ele já entende como é que é feito a questão. Então, né, ele já consegue pegar aquelas pegadinhas, né, ele já não é tão inocente assim. E ele está constantemente praticando, revisando e aprendendo. Né? Ele não para, ele deve estar aí, né, o que, há mais de 2 anos estudando, não sei, um exemplo. Né, e tá lá, tá sempre curioso. E aí, quem tá aí, gente, aproximadamente 0,19%. Ou seja, de 5 mil pessoas que tentam um cargo, 9,5 se encontram nessa situação. Claro que se a gente for pegar, né, no geral mesmo, nas pessoas que, né, fizeram a prova desde o passado, claro que existem mais. Só que essas pessoas elas já passaram, porque as chances de passar são muito grandes. Então no concurso passado, provavelmente, né, essas pessoas já passaram. E agora aparecem mais 9,5 no ano que vocês vão tentar, né, aproximadamente. E essas pessoas provavelmente vão passar, então são pessoas que têm grande chance de passar. E ainda assim é uma minoria ali, né? De 5 mil, 9,5 é muito pouco. Então a gente tem que estar, né? O ideal, né? A gente chegar no intermediário e tá lutando para chegar lá no difícil. E temos as questões de nível profissional, que aí é aquele cara que conhece todo o conhecimento básico, intermediário e avançado. O cara é um mestre, né? Anos de estudo e prática, né? É aquele cara que já trabalha na área há muito tempo, está estudando, é aquele cara que né, que você admira com ele, né, com a sua força de vontade. Eles escolhem a dedo onde vão trabalhar, de tão inteligentes que eles são, de tão, né, chamados que eles são. Então nós temos aproximadamente 0,01%, ou seja, de 5 mil pessoas que tentam um cargo, meio se encontra nessa situação. Pode ficar tranquilo, gente. Gente que está nesse nível já passou no concurso, já tem coisa muito melhor. Ou seja, você não precisa se preocupar com quem está nesse nível profissional. O que vocês devem se preocupar é chegar no nível difícil. Vocês chegarem a resolver todas as questões de nível difícil. Ou seja, não pode errar a questão de nível amador, não pode errar a questão de nível iniciante e não pode errar a questão de nível intermediário. Vocês têm que estar, né, nesse meio aí, intermediário difícil, que aí é o ideal. Você não estuda nem de mais e nem de menos. Né? Então, voltando aqui, para a gente ver, né, só fazer uma revisão rápida. Né, nós devemos ter todo o conhecimento básico, né, vendo cada matéria, correr atrás, fazer exercício, estudar muito. Então essa é a forma correta de estudar para Petrobras, querendo chegar sempre aqui, ó, no nível difícil, né, a gente conseguir resolver essas questões mais complicadas. E não adianta nada a gente pegar um livro de soldagem e, por exemplo, aqui, né, pegando a área de mecânica, conhecer todos os tipos de processos e aí você não conhece nada de um outro tema. Não, vamos nivelar isso um pouquinho. Aquele conhecimento que você tem mais dificuldade, vamos pegar o básico dele pelo menos e tá crescendo junto, né? Tudo nivelado, tudo bem legal. Bom, então é isso. Isso aí, claro, né? Essas estimatismas que eu dei em vermelho é muito relativo, né? Nós temos fatores que influenciam. Por exemplo, o cargo local para onde a pessoa vai tentar, né?
Nós temos cargos mais fáceis, né, locais mais concorridos, enfim, né, depende do local que será realizada a prova, porque às vezes, né, questão de fadiga, a pessoa tem que viajar, às vezes ela não tem onde ficar, isso mexe um pouco com a cabeça. A disposição no dia da prova, né, que a pessoa pode estar no nível profissional, mas se ela não estiver bem no dia da prova, ela não vai passar. Entre diversos outros fatores, né, que não convém a gente ficar citando aqui, mas isso tudo que eu falei é muito relativo, é apenas dados estatísticos que, né, tem um grande limite de falha aí. Então, é só mesmo para dar uma ideia. Bom, esse primeiro vídeo é basicamente isso. Se vocês gostaram, clique em gostei. Para vocês receberem mais vídeos, quando eu colocar, vocês se inscrevam no canal, que aí na página inicial vocês vão estar vendo as atualizações. E se você não tem um cadastro no YouTube, você se cadastra, que aí essa opção vai aparecer, ok? E também entra lá na nossa comunidade. Tem aqui em exibir descrição completa, vai ter o blog e vai ter também o link da comunidade do Orkut. Lá a gente conversa um pouco melhor, tira dúvidas, enfim, a gente tem uma conversa bacana. Também espero comentários aqui embaixo, dúvidas, críticas e sugestões, beleza? Obrigado, então, aí pela atenção, espero que eu tenha ajudado e bons estudos a todos.